Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meus queridos irmãos, a esse nosso sétimo encontro, né? Nosso sétimo curso, sétima formação, na verdade, desse primeiro módulo. Esse primeiro módulo são os primeiros passos para entender a Bíblia. O que é a palavra de Deus, surgimento da Bíblia, como a Bíblia está organizada, quem escreveu a Bíblia, os sentidos da Sagrada Escritura, Jesus Cristo como centro das Escrituras e hoje o sétimo encontro, regras de ouro para ler a Bíblia. Hoje vamos pegar alguns conselhos práticos necessários para que você possa crescer na sua intimidade com Deus através da sua Sagrada Escritura. A sua melhor amiga, né? Eu digo que as nossas melhores amigas são a Virgem Maria e a Sagrada Escritura. Nós precisamos amar a palavra de Deus. E no próximo encontro nós já vamos entrar, na verdade, será um segundo módulo, né? Vamos encerrar hoje esse módulo e depois vamos entrar num próximo, que eu vou deixar de surpresa no final, eu vou dizer para você qual vai ser. E hoje nós queremos aprender essas regras de ouro para a nossa leitura da Sagrada Escritura, para que você realmente possa crescer na intimidade com a sua Bíblia, com a palavra de Deus. Então, um detalhe que é importante colocar é que a Bíblia, como nós temos hoje, desse jeito, né, toda bonitinha, não era antigamente tão fácil assim de acesso. E isso é maravilhoso para nós. Mas existe um perigo, um risco, de nós tratarmos como se fosse um livro qualquer. Algo tão sagrado, algo tão especial, de nós tratarmos com pouca relevância, com pouca importância na nossa vida, algo que é tão sagrado, por se tornar tão acessível. É o livro mais vendido no mundo, né? Eu digo é o livro, mas você que já meditou conosco sabe que aqui são vários livros, 73 livros que foram escritos em períodos diferentes, pessoas diferentes, em culturas diferentes, né? Em tempos diferentes. E o próprio Deus foi o autor e aquele que foi usado também foi o autor. Existe o autor divino e o autor humano. Mas a gente sabe que é Deus falando conosco. É sagrado. Deus se usou dessas pessoas, não como ele se usa de uma pessoa para falar com você, né, de um pregador do Evangelho, do irmão Luiz Maria dando formação aqui para você. Não é uma simples inspiração do Espírito Santo, mas uma inspiração especial, uma inspiração como realmente livro sagrado, como palavra de Deus. Claro, você aprendeu que a palavra de Deus não é somente a Sagrada Escritura. A palavra de Deus é o Filho eterno do Pai, é o Logos, é o Verbo de Deus, Jesus Cristo que se fez carne. E hoje nós encontramos a palavra de Deus viva na sua igreja. E um dos meios de encontrar a palavra de Deus é a Sagrada Escritura. Por isso, é um perigo da gente tratar a leitura da Bíblia como a gente lê um livro qualquer, né? Eu conheço pessoas que leem a Bíblia como se fosse um estudo histórico, um estudo de pesquisa, mas não como uma amizade, um diálogo, uma intimidade com Deus. Um momento de, olha só que coisa, para você encontrar com uma pessoa importante, um presidente, e você marcar audiência com essa pessoa é tão difícil, né? Para conseguir algo com essa pessoa. Você ler a Sagrada Escritura, saiba, é Deus que te convida para ter uma audiência com Ele. Porque na oração não é somente nós falando, mas é Deus falando conosco e nós respondendo ao que nós ouvimos de Deus. E a Sagrada Escritura tem um papel muito importante para que haja esse diálogo que é a vida de oração. Então, um grande livro também, que Santa Teresinha dizia que depois dos Evangelhos, o livro predileto dela era o livrinho da Imitação de Cristo. O homem que se acredita que escreveu a Imitação de Cristo, esse livro que também santificou muitas pessoas, é chamado Thomas Kempis. E ele vai dar algumas dicas importantes de como deve ser nossa leitura da Sagrada Escritura. Ele diz:
todo livro sagrado deve ser lido com o mesmo espírito que o ditou, né? São Jerônimo também dizia isso, mas ele continua. Nas Escrituras devemos antes buscar o nosso proveito, quer dizer, o proveito para a nossa alma, para o nosso crescimento espiritual, do que a sutileza da linguagem. Quer dizer, eu ler a Bíblia para dizer que eu sei muito das coisas de Deus, eu entrar em detalhes que ainda não são tão importantes para a minha vida pessoal. O principal na sua leitura da Sagrada Escritura é tirar o proveito espiritual e não ficar entrando em detalhes, em curiosidades que ainda não é o tempo de você saber, né? E ele acrescenta: de vários modos nos fala Deus, sem acepção de pessoas. Deus quer falar com todos, né? Mas a nossa curiosidade nos embaraça muitas vezes na leitura das Sagradas Escrituras, porque queremos compreender e discutir o que deveria passar singelamente. Alguns assuntos que ainda é difícil de você entender, não se preocupa, vai com calma. Fica calmo que Deus vai falar algo importante para você. E tira esse proveito espiritual para a sua vida, não é? Então, algo que você ainda não entendeu, calma, na hora certa você vai entender. Não se preocupe demais de querer entender detalhes, sutilezas, que por enquanto não são tão importantes para a sua vida espiritual. Tudo tem o seu tempo, né? Então, se queres tirar proveito, diz Thomas Kempis, leia com humildade, com simplicidade e cheio de fé. Como a passagem de Sabedoria, capítulo 1, que diz que Deus se revela àqueles que não negam a sua confiança, àqueles que não ficam exigindo provas. Que Deus se revela, diz Jesus em Mateus 11, aos pequeninos. Pai, eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios eruditos e revelastes aos pequeninos que têm um coração puro, que têm um coração humilde. Eu peço a Deus esse coração humilde. Não quero dizer que já tenho, de modo algum, estamos na luta, não é? Mas eu partilho com você que quando eu comecei, no primeiro dia que eu peguei a minha Bíblia e comecei a leitura do Novo Testamento, eu fiz uma oração sincera e profunda ao Espírito Santo. Eu pedi ao Espírito Santo que eu não entendesse do jeito que eu queria entender, mas que eu entendesse o que Ele queria me falar, para que Ele modelasse a minha vida conforme a vontade dEle. Eu me recordo até hoje, né? Quando eu tinha meus 15 anos, se eu não me engano, em 1996, foi minha decisão de ler a Sagrada Escritura e eu fiz essa oração do fundo do meu coração. E quanto que Deus falou comigo na minha leitura, lá na minha cama, e eu chorava e sentia a experiência profunda do amor de Deus. E eu acredito que por causa dessa oração, eu te convido também, né? Eu vou dar os passos para você, mas já vou antecipando. Faça uma oração ao Espírito Santo do fundo do seu coração, dizendo que você renuncia a você mesmo e não quer entender a Sagrada Escritura do seu jeito, mas do jeito de Deus, do jeito que a igreja ensina há 2000 anos e que os santos vivem há 2000 anos, essa única doutrina, essa única forma de interpretar a palavra de Deus. Então, como nós dissemos, a Bíblia, ela não é simplesmente um livro para você estudar, para você conhecer a história, mas ela é um instrumento para te colocar em intimidade com Jesus. Então, Jesus, que é a palavra eterna do Pai, o Verbo eterno. Então, para conseguir ler bem a Sagrada Escritura, nós nessa formação, nesse curso, nesse dia de hoje, vamos te dar regras de ouro. Você vai anotar direitinho isso aí, para que você, seguindo essas regras, possa chegar a essa meta, que é a intimidade com Jesus. Quem nos ajuda também nessas regras de ouro é o nosso querido Monsenhor Jonas Abib, que está já com o Papai do Céu, intercedendo por nós. Quantas pessoas mudaram de vida por causa do estímulo que o Padre Jonas Abib, o nome dele é Abib, mas as pessoas entendiam, as pessoas simples diziam o Padre Jonas da Bíblia, e ele achava bom, porque ele amava tanto a Bíblia. O Padre Rufus foi rezar num homem possesso do demônio, que fez consagração ao demônio. E quando ele foi rezar, nada.
Rezou novamente, nada aconteceu. E ele perguntou, esse homem está tendo algum acompanhamento? E eles disseram, ele está há 1 ano fazendo a leitura bíblica, seguindo todos esses passos, essas regras de ouro que você vai agora aprender, né? E o Padre Rufus diz, só a leitura da palavra de Deus em oração já libertou esse homem completamente de toda a influência das trevas que existiam sobre a vida dele. Jesus diz em João 17, se eu não me engano, né? Vocês já estão limpos, purificados pela palavra que eu vos dei. A palavra é como essa espada, mas também como tesoura que vai podando aquilo que não é bom em nós. Por isso, vamos ficar atentos. Primeira regra de ouro para você crescer na sua intimidade com Deus, na sua leitura bíblica. Primeira regra de ouro, leia a Bíblia todos os dias. Mas, gente, é para ser todos os dias mesmo. É um compromisso. Assim como nós temos nossas obrigações, né? Por exemplo, eu preciso trabalhar todos os dias, preciso comer todo dia, estudar, tomar banho, etc. Você precisa ser fiel ao seu compromisso. Não só de pão vive o homem, mas da palavra. Você se alimenta de algo mais importante que a comida, que é a palavra de Deus. Seu compromisso, todos os dias. Não invente desculpa para sair desse costume, dessa prática. Tem que ser todos os dias, assumindo compromisso. Você precisa estar em contato com a palavra de Deus para ouvi-lo. Só quando você encontra com uma pessoa 1 vez por semana, você não cresce na intimidade com essa pessoa. Mas se é todos os dias, a intimidade vai acontecendo, vai crescendo. Então, nessa primeira regra, você não vai permitir nenhum dia que seja exceção. Mas, irmão, foi um dia que eu trabalhei muito, até num evento de Deus, trabalhei para Deus, fiquei o dia inteiro. Nesse dia você pode até ler um pouquinho menos, se realmente foi algo grave. Mas seja fiel no seu compromisso e Deus será fiel com você. Segunda regra de ouro, você precisa ter uma hora marcada para ler a Bíblia, um horário fixo. Cada um de nós tem um horário que é mais fácil. Por exemplo, o irmão Emanuel Maria, ele tem uma facilidade imensa de manhã cedinho. Eu tenho uma facilidade imensa à noite. O ideal é que seja um horário que ninguém vai te atrapalhar, que ninguém vai te incomodar, pelo menos o mínimo possível, né? Escolha esse horário e seja fiel a esse horário que você escolheu, porque não adianta ter o compromisso de ser diário, mas você não fazer o esforço de ter essa disciplina. Além de ser todos os dias, tem que ser naquele horário fixo. Faça esse propósito. Mas, irmão, e se aconteceu uma exceção? Exceções devem ser realmente exceções. Não pode ser cotidiano. O cotidiano é você fazer todo o esforço possível para que seja sempre nesse horário fixo de você ler a palavra de Deus. Um horário que você vai conseguir se concentrar melhor, que nada e ninguém vão te atrapalhar. Como eu disse, alguns preferem o horário da manhã, porque é um período muito bom, ainda mais se for cedinho, né, que ninguém vai atrapalhar, já começa o dia em contato com a palavra de Deus. Mas outros só têm o horário da tarde, outros só têm o horário da noite. O importante é que você se programe e se organize, né, e tenha um horário para você estar bem, não esteja com sono, não esteja cansado, mas que você tenha uma atenção boa, que você consiga ter um fruto bom de ler a palavra de Deus. Não pode ser um horário que o seu corpo está acabado, né? Acabou de chegar do trabalho, estafado, e você não consegue se concentrar bem. Se organize, conhecendo bem o seu corpo, o seu organismo, um horário que você consiga ficar atento. Terceiro, você precisa marcar uma duração de tempo. Como assim, irmão? Você pode até marcar 10, 20, 30 minutos, contanto que você consiga ser fiel a esse horário diário. O Padre Jonas vai dizer, Monsenhor Jonas, que o ideal seria uma meia hora por dia. Mas cada caso é um caso. Se você não consegue meia hora,
marque 20 minutos, mas seja fiel aos 20 minutos. Se realmente para você está mais difícil ainda, você só consegue 10 minutos, marque, mas seja fiel a esses 10 minutos. Todos os dias, naquele horário, 10 minutos. Não faça menos do que 10 minutos. Essa disciplina, essa fidelidade, com certeza vai te fazer crescer na intimidade com Deus. Porque o reino de Deus é um reino de ordem. E se você faz as coisas com virtude, com ordem, priorizando, você está mostrando para Deus que a palavra dele é importante na sua vida. Não ocupa um lugar secundário, aliás, terceiro, quarto, quinto lugar muitas vezes, mas realmente o primeiro mandamento está sendo abraçado por você. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não é de pouca importância, isso é muito importante, isso é o mais importante, não é? Então, a duração do tempo, você decide, você se organiza, quanto tempo você vai poder se dedicar ao Senhor. É justo dar um tempo suficiente para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nós gastamos muito mais tempo, muitas vezes, né? Se pararmos para pensar com o celular, com as refeições, com um banho demorado, com conversas com outras pessoas. Por isso, decida qual o tempo que você vai dar para o Senhor, de 10 minutos a meia hora, mas seja fiel nesse tempo que você marcar com o Senhor. Quarto ponto, quarta regra de ouro, escolha um bom lugar. Se é importante vocês, todos os dias, se é importante ter a hora marcada, um tempo exato, também o lugar onde você faz a leitura. Claro que em momentos que você viajar e tudo, você vai fazer em lugares diferentes. Mas, via de regra, você vai separar aquele lugarzinho do seu encontro. Sabe, num relacionamento que ficou marcado com seu esposo, sua esposa, aquele lugar especial onde vocês se encontravam, não é? Aqueles lugares marcantes, você precisa ter esse lugar marcante com Deus, o seu lugar de encontro, esse lugar sagrado, esse lugar onde você e Deus vão estar juntos todos os dias, com raras exceções, quando você viajar, for para outros lugares, mas você vai separar esse lugarzinho, né? E, se você quiser, é até bom, quando você fizer sua oração ao Espírito Santo, e deve sempre orar ao Espírito Santo antes de fazer sua meditação, você aspergir com água benta o local onde você está, chamar os anjos para estarem com você, porque o lugar também é muito importante, um lugar que você possa silenciar o seu coração, não ser incomodado facilmente por nenhuma distração. Pode ser sua casa, um oratório, pode ser a igreja, mesmo sendo um lugar simples, esse é um lugar do seu encontro com Deus. Quinta regra de ouro, você vai ler a Sagrada Escritura com caneta ou lápis na sua mão. Como diz o Padre Zezinho, não é? Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E qual era a pergunta da criança? O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Vamos aprender com a Sagrada Escritura. Gente, a Bíblia, a nossa leitura da Bíblia deve ser uma leitura viva. Não deve ser uma leitura somente passiva, deve ser ativa. Eu e Deus, Deus e eu. Um relacionamento. Então, não tenha medo de marcar a Sagrada Escritura. Afinal, ela é um instrumento da sua intimidade com Deus. É diferente de um missal litúrgico, de um lecionário litúrgico, mas a sua Bíblia é sua, não é? Então não tenha medo de marcar, grifar, isso daí vai ser útil para você, principalmente pontos que são mais marcantes, pontos que você não compreendeu bem, para você ver depois. Você pode fazer destaques para que ao voltar nesse texto, encontre mais facilmente o versículo desejado. Não é pecado riscar a Bíblia. Ela é um instrumento de intimidade com Deus. Portanto, deve ser usada para o seu melhor crescimento na fé. Quando eu ganhei minha primeira Bíblia, meu padrinho de crisma era um pregador do Evangelho. Ele disse, olha, essa aqui é sua amiga. Essa aqui é para você sublinhar, marcar, né? Para você usar mesmo todos os dias. E eu levei a sério, né?
Levei a sério, graças a Deus. Sexta regra de ouro: faça tudo isso num ambiente de oração. É importante reforçar que a leitura bíblica não é uma leitura qualquer, mas trata-se de um contato íntimo com o próprio Deus. Por isso eu te dei a dica já de você fazer antes a sua oração ao Espírito Santo, de você, se possível, aspergir o local, chamar os anjos, chamar o seu anjo da guarda, chamar a intercessão de Nossa Senhora, fazer do momento um clima de oração, né? Um ambiente de oração em que você possa silenciar, escutar, acolher essa palavra, se deixar tocar, sensibilizar e responder a Deus que fala ao nosso coração. Às vezes é interessante até você cantar um louvor a Deus, né? Colocar para tocar uma canção que te ajuda a mergulhar nesse clima de oração, porque não é uma leitura somente, é uma oração, é um diálogo, é um encontro com Deus. Então, para isso, tem que ter essa atitude orante para nos abrir a essa iluminação da luz de Deus, da verdade de Deus. Não é somente um estudo. Sétima regra de ouro: você vai fazer um diário espiritual. Quando eu comecei, ninguém me orientou a isso, mas Deus me moveu a eu ter um caderno do lado. E todos os pontos marcantes eu ia anotando ali nesse caderno. Então, olha aqui, o Monsenhor Jonas está dando essa dica de você fazer um diário espiritual. Esse vai ser, juntamente com a Bíblia, o seu principal material para os seus momentos diários de encontro com Deus. E nós, do Exército de São Miguel, já divulgamos, né? Milhares de pessoas adquiriram o seu diário espiritual. Pegue o seu diário espiritual e use para isso. É importante que você tenha, portanto, um caderno ou agenda onde você pode fazer suas anotações todos os dias. Mas não será uma simples anotação. Você vai seguir esse roteiro. Olha que interessante. No topo da folha, você vai colocar a data, dia, mês e ano. A citação que você está refletindo. Então, você vai desenvolver esses 5 tópicos que nós vamos falar agora. Primeiro, olha, isso aqui é fantástico, gente. Você vai anotar a promessa que Deus está te fazendo naquele dia, naquele momento, naquela leitura, naquela meditação. Então, a Bíblia está cheia de promessas de Deus, pois Deus é um Pai amoroso que quer nos estimular a confiar cada vez mais nele. Por isso, todos os dias você vai procurar naquele texto uma promessa de Deus para a sua vida. Você vai ouvir o que Deus está te prometendo, o que Deus está te estimulando a confiar nas promessas dele. Nem sempre você vai encontrar uma promessa de uma maneira tão clara, tão explícita. Se não houver, não tem problema. Mas, como são muitas, frequentemente você as encontrará. Por exemplo, estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito. Efésios 6:8. Deus está prometendo que Ele vai te recompensar mais do que você espera até, diz em Efésios 3. E outra passagem, Mateus 18:20, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Olha que bonito. Depois que você lê essa palavra de Mateus 18:20, você anota essa promessa. Cada vez que você se reunir em oração, você vai ter certeza que Jesus está presente realmente, porque é uma promessa dele. Onde 2 ou mais se unem em oração, eu estou presente no meio deles. É uma promessa de Deus. Gente, guardando no coração essas promessas de Deus que estão na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, isso vai mover a nossa vida cotidiana com muito mais firmeza, com muito mais fé. Eu vou saber e ter convicção do que eu estou fazendo por amor a Deus, porque é Ele que diz, não sou eu que estou dizendo. As minhas palavras vão ter mais força, porque vão ser acompanhadas da convicção do que Deus me dá, do que Deus me promete, né? Segundo tópico para você anotar no seu diário espiritual: quais são as ordens de Deus para você obedecer? Naquela passagem que você está meditando, o que Deus está te dando uma ordem? Deus fala ao nosso coração. Deus fala quando nós meditamos na palavra: filho, pare de fazer isso, faça aquilo. Filho, seja mais caridoso, seja mais humilde. Filho, confia em mim, eu te amo, não é? O que Deus está te ordenando? Então, para nos guiar no caminho mais seguro,
Deus nos dá ordens claras para nós. Por isso é muito importante anotar também essas ordens de Deus, para saber quando no texto bíblico tem uma ordem de Deus para obedecermos, é só notar se existe algum verbo no imperativo. Por exemplo, ide, pregai, fazei, buscai, perdoai, amem, né? Amem uns aos outros, sede, por exemplo, sede santos. Então, palavras de ordem que existem muitas na Sagrada Escritura. Alguns exemplos: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos injuriam. Lucas 6, 27 a 28. Gente, essa é uma ordem de Deus que muitos cristãos pensam que é opcional. Amar os inimigos não é opcional. Rezar pelos que desejam nosso mal não é opcional. Você quer ser uma pessoa curada, restaurada? Siga as ordens de Deus. O que Ele manda você fazer. E nessa leitura diária da palavra, você vai crescer demais na sua vida espiritual. Vai ser uma pessoa muito mais curada quando nós rezamos pelos que nos desejam mal. Nós ficamos livres de várias tensões, de rancores, de vários males, porque você obedece a palavra de Deus. Terceiro princípio, terceiro ponto, o princípio eterno. O reino de Deus tem leis que nunca vão mudar. Essas leis são usadas para governar todas as coisas, assim como nesse mundo existem leis para quase tudo. No reino de Deus, os seus princípios eternos determinam como deve ser cada coisa. É importante demais você encontrar e anotar e colocar em prática esses princípios eternos que Deus nos revelou através da Sagrada Escritura. Então você vai aprendendo verdades que não mudam. Deus, como diz em algumas passagens, Deus não é como o homem que conta mentira. Deus não é homem para mentir, não é? Então, o que Deus está falando aqui na Sagrada Escritura, de todos os ensinamentos, existem histórias, parábolas, mas existem ensinamentos de verdades eternas que nunca mudam. E isso, a igreja, o catecismo da igreja, os dogmas da igreja nos ajudam a perceber o que é mais importante nas Escrituras, que são verdades eternas. Por exemplo, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. E se você continuar Lucas 6, 36, ele ainda vai dizer, no dia do seu julgamento, vai ser colocada uma medida recalcada, transbordante no seu colo. Quer dizer, a mesma forma que você mediu os outros, você vai ser medido por Deus, não é? Então, claro, um pai tem que corrigir seus filhos, um governante tem que tomar atitudes, um delegado, um policial tem que... não julgar não significa não corrigir. Aqui está dizendo pessoas que ficam criticando, condenando, né? Suspeitando mal dos outros, quando não é nosso papel fazer isso. Aqui é um exemplo, né? A mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos por Deus. Por isso, meça o seu irmão com caridade. Então, anotar também os princípios eternos, os aprendizados. Eu gostava muito de anotar os aprendizados que eu tinha com a leitura da Sagrada Escritura. Outro ponto, qual é a mensagem de Deus para mim hoje? A gente costuma dizer, a palavra grega, o rema, quer dizer, qual é a palavra de ordem de Deus para mim? Qual foi o ensinamento que eu tirei dessa minha meditação da Bíblia para o meu dia de hoje? É até bom que você transforme isso numa breve oração. Por exemplo, Deus falou comigo para que eu seja mais humilde. Deus tocou profundamente o meu coração na palavra de hoje para que eu me esforce de ser mais silencioso, né? Se for para ser mais humilde, você pode rezar o dia inteiro a ejaculatória. Jesus, manso e humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. Ou se Deus pediu para ser mais silencioso, você pode dizer, Senhor, dai-me o silêncio de Maria. Você pode criar uma oração que você repita durante o dia e assim essa palavra que você meditou vai se transformar numa palavra orante durante o seu dia inteiro, né? Tudo aquilo que você refletiu até chegar nesse ponto
Deus deve ter inspirado muitas coisas em seu coração. Se você estiver numa atitude humilde, de grande expectativa ao que o Senhor vai lhe falar, então saberá que Deus reservou uma mensagem especial para você. Em cada leitura você vai ver que Deus está olhando para você. O coração de Cristo está pulsando por você e ele tem sempre um recado. Então você vai anotar esse recado, né? Anote essa mensagem de Deus com as suas próprias palavras, de um jeito muito simples e bem pessoal. Nunca deixe de anotar. Essa parte é muito importante, esse rema de Deus. Esse fruto da sua meditação seja anotado no final da sua meditação, né? Para que você e, se possível, transforma numa breve oração, para que você possa ficar o dia inteiro batendo naquilo, insistindo, chamando do céu essa graça que Deus lhe falou, né? E o último ponto, como eu posso aplicar tudo isso na minha vida cotidiana? Essa é uma parte importantíssima de todo o trabalho. Deus quer transformar nosso agir por meio da sua palavra. Então sempre anote tudo aquilo que Deus te der como inspiração de mudança concreta para a sua vida. Você vai perceber que com o tempo essas ações práticas vão mudar muito o seu modo de agir e de se relacionar com Deus. Gente, isso é incrível. Quando a gente vai lendo a Sagrada Escritura, a gente vai se confrontando com o nosso modo de agir, de pensar, de se relacionar, dos nossos temperamentos. E a gente vai ficando assim, nossa, Jesus está falando aqui bem para mim, né? Jesus está falando aqui dessa pessoa, essa parábola, mas eu sou bem desse jeitinho. Nossa, então não é para eu agir desse jeito. Para mim era tão normal falar uma mentirinha de vez em quando, para fazer o bem, para poder poupar alguém, né? Aí você vai vendo, opa, a minha vida a partir de agora tem que mudar. Nossa, eu colocava um gato de energia, achava que não tinha problema. Eu fazia essa atitude errada. Eu falava às vezes um palavrão. Jesus diz, cada palavra, pelas palavras você será condenado ou salvo, né? Cada palavra que você disser, você vai prestar conta. Nossa, eu tenho que vigiar minhas palavras. Gente,